dia, é um privilégio ter você aqui comigo outra vez. Como eu disse aos irmãos aqui da nossa igreja, que esta semana estaria gravando a palavra que preguei no último domingo, fazendo ela em partes, para que você possa investir apenas um pouquinho do tempo da sua vida, um pouquinho do tempo do seu dia, aprendendo e crescendo no Senhor através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses 1:27, onde o apóstolo está tratando sobre a unidade da igreja. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. O que Paulo espera deles aqui? O que Paulo espera, ou o que o nosso Deus espera? Afinal, os santos apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo para deixar para nós um Novo Testamento, assim como os profetas também e Moisés foram inspirados no Antigo Testamento. Aqui a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, usando o seu servo, diz para a igreja o que espera de nós. Que nós vivamos de modo digno da pátria a qual nós pertencemos. Que nós vivamos de uma maneira digna de um cidadão do reino dos céus. Jamais devemos esquecer os privilégios, mas também as responsabilidades que nós temos. Assim como Filipos estava ali, era uma província de Roma, e lá em Filipos as pessoas se vestiam como se estivessem em Roma, falavam, a linguagem deles era o latim, a linguagem deles era semelhante à de Roma, eles faziam questão de falar a mesma língua de Roma, onde era o império, né, onde estava o centro do império. Eles falavam como se estivessem em Roma, se vestiam como se estivessem em Roma, tinham a cultura como se estivessem em Roma. Eles faziam questão que mesmo em Filipos, a centenas ou talvez milhares de quilômetros de Roma, eles permaneciam como se estivessem lá e faziam questão de parecer romanos. O que significa isso para nós? Que a maneira digna de nós representarmos o reino de Deus aqui na terra e vivermos como cidadão do reino de Deus aqui na terra é que a nossa linguagem, a nossa maneira de se comportar, o nosso procedimento, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se expressar, a nossa maneira de ser realmente represente o reino de Deus e não apenas vivamos a vida como qualquer um vive. É isso que Deus espera de nós. O que mais que a Bíblia espera, o que mais que Deus espera, o que mais o apóstolo diz que espera da gente? Que nos mantenhamos firmes. Por exemplo, estamos vivendo dias em que o mundo está cheio de cristãos desertores, está cheio de cristãos que olharam para trás, que voltaram para trás, que permitem que as suas dificuldades, os seus problemas, façam com que se afastem de Cristo. Nós estamos vivendo hoje dias de polarização extrema, e é claro e evidente que existe o certo e errado, porém nós dentro da igreja, dentro do reino de Deus, não podemos estar divididos. Precisamos ter sim uma só linguagem, uma só fala, uma só direção, defendermos as mesmas bandeiras, aquilo que é em favor do Evangelho, aquilo que é a favor do reino de Deus, aquilo que é em favor da Bíblia Sagrada, em favor dos mandamentos e do temor do Senhor, precisa ser o que comanda a nossa vida. Não podemos de maneira nenhuma nos deixar levar e cair em outro extremo. Eu espero que você entenda que mesmo que no âmbito político a gente tenha algumas pequenas diferenças de pensamento,
que o Espírito Santo continue sendo o nosso comandante. Mantenhamos-nos firmes naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que a palavra de Deus ensina. Como eu já disse antes, o mundo está cheio de cristãos desertores, cristãos que, quando começam as dificuldades, ocultam o seu cristianismo ou se escondem debaixo de uma capa de cristão e apenas a aparência é suficiente. Não, a Bíblia está dizendo, mantenham-se firmes, tá? O verdadeiro cristão permanece firme e sem envergonhar-se em qualquer situação, sem envergonhar-se do Evangelho, sem envergonhar-se do seu cristianismo. Nós precisamos continuar firmes. Paulo espera então a unidade dos cristãos. Os cristãos têm que estar unidos no mesmo espírito, como irmãos. Ainda que o mundo se torne inimigo, polarize-se, viva em luta e discussões e diferenças, os cristãos precisam se manter sendo um. Eu e você precisamos ser um só no mesmo espírito, na mesma fé, num só batismo, num só amor, num só Deus, um só Senhor. Permanecer unidos na nossa fé e na nossa linguagem, no nosso procedimento. É através da unidade que a igreja manifesta o amor de Deus. E a nossa unidade não pode ser uma unidade qualquer. A nossa unidade precisa ser aquela unidade que faz a igreja transbordar em poder, que faz a igreja transbordar em autoridade, em relevância. A unidade é a característica de uma igreja saudável. A unidade é característica de uma igreja relevante. A unidade é característica de uma igreja forte. Crentes saudáveis sempre querem estar em unidade com a igreja. O crente que quer viver isolado, que quer viver afastado da igreja, está doente, está enfermo e perto está de se desligar do corpo. Então busque viver em unidade, viver no mesmo espírito, numa mesma fé. E de que maneira a igreja permanece nessa unidade? No próximo episódio eu vou falar de que maneira a igreja mais saudável que já existiu permanecia em unidade. E ela tem muitas lições para nós, ok? Espero você. Primeiro, mantenha-se digno do reino dos céus, mantenha-se firme e viva em unidade. É a lição que nós aprendemos rapidinho aqui com Filipenses 1:27 até o 30. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.